Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós procederemos à leitura do verso 12 ao 31. O apóstolo Paulo manteve com a igreja dos Coríntios, com a igreja de Corinto, cidade portuária, uma longa conversa por missivas. O que nós temos chamado de primeira e segunda epístolas aos Coríntios talvez seja um conjunto de cartas que foi trocado entre Paulo e a igreja e foi editado e condensado da forma como está para a instrução da igreja desde o primeiro século, de tal sorte que o que nós temos aqui é extremamente rico de uma dinâmica, de um envolvimento entre um líder, um dirigente mor da comunidade expansionista no primeiro século, que era Paulo, com uma igreja que tinha suas lutas, seus problemas. Mormente nesta chamada primeira epístola aos Coríntios, a gente tem a impressão que Paulo recebeu uma série de questões, de dúvidas, de perguntas da igreja e vai respondê-las justamente ao longo do seu depoimento nesta carta. E entre algumas questões, a igreja estava se indagando acerca de si mesma. Afinal de contas, o que nós somos? O que é ser igreja? O que é a igreja do Senhor? Nós fazemos parte apenas do quadro das inúmeras religiões que há no mundo e cada vez elas se multiplicam mais. O homem é religioso e crédulo por natureza. A igreja vem preencher algum espaço nesse sentido. A gente fala muitas vezes em igreja, isto sugere à mente das pessoas algum projeto arquitetônico peculiar, né? É por isso que há certos espaços que não tem cara de igreja. Aqui na nossa igreja nós temos um que tem toda a cara de igreja, outro nem tanto, né? E no entanto é onde a gente acomoda melhor as pessoas, tem mais gente vindo adorar a Deus. Então a gente fica às vezes equivocado. Igreja, né? Uma torre, cara de igreja. Igreja é isto. E particularmente neste capítulo que nós vamos meditar hoje, algumas informações eu acho que são bastante ricas para compreendermos a igreja do Senhor. Vamos ler capítulo 12, versos 12 em diante, vamos fazer a leitura responsiva. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem a si mesmo um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo conforme lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar,
socorros, governos, variedade de línguas. Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Os melhores dons. Vós sois corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Corpus Christi. Você ouviu alguma coisa essa semana sobre isso, né? Mesmo que você não tivesse nem um pouco interessado, queria aproveitar só o feriado, aproveitar o lazer, aproveitar para ver os jogos da Copa. Mas eu queria fazer um reparo. A festividade, assim chamada Corpus Christi, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui de manhã. Aliás, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Não tem nada a ver com a doutrina que nós abraçamos das Escrituras Sagradas. Esta festividade é uma tradição católica romana, iniciada no século XIII, mais precisamente no ano de 1264, quando o Papa Urbano IV, atendendo a uma freira agostiniana de nome Juliana de Montcamillon, que teve visões especiais sobre a importância de realçar a presença real de Cristo no pão consagrado, acabou definindo. Haveria um determinado dia, pós o domingo da Santíssima Trindade, em que se haveria de dar um realce à presença real, completa, de Cristo no pão consagrado. Daí, a evolução para um culto ao pão consagrado foi um passo, o que nunca foi o objetivo de Cristo quando disse: isto é meu corpo, tomai, fazei isto em memória de mim. O que Jesus queria era apenas sugerir que quando a igreja estivesse reunida e naquela continuidade da celebração pascal tomasse o pão e o vinho, lembrassem da sua obra, porque a presença real de Cristo está no nosso coração. A presença real de Cristo está aqui nesta igreja, porque os que professam a Cristo estão aqui adorando e louvando ao Senhor. Mas a expressão Corpus Christi quer dizer justamente isso. Corpo de Cristo. E o que vamos tratar nesta hora é do corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é chamada de variadas formas na palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios mesmo, no capítulo 3, no versículo 9, duas figuras são ali sugeridas. Paulo diz assim: vós sois edifício de Deus, sugerindo que, assim como uma construção precisa de paredes, e essas paredes vão sendo compostas pedra a pedra, tijolo a tijolo, cada um tijolinho, cada um uma pedra. Isso muito parecido com o que Pedro vai dizer: vós sois pedras vivas. Cristo está construindo este edifício com a presença de cada um de vocês. No mesmo versículo se diz: vós sois lavoura de Deus. O Senhor plantou o Evangelho no nosso coração. E lembrando a figura agora há pouco realçada pelo reverendo Orlando no ofertório, plantou o Evangelho, vai produzir os frutos do Evangelho. Se no nosso coração a palavra do Senhor é implantada, ela vai frutificar. Se em nós foi implantada a semente de vida, nós vamos produzir vida. E nós fomos enxertados na videira verdadeira e por isso vamos produzir muitos ramos. Figuras excepcionais para identificar o povo de Deus com a realidade de ser igreja, também rebanho de Deus. No Evangelho de João, se anota que Jesus afirmou de si mesmo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vocês são do meu aprisco, nós somos o rebanho do Senhor. Rebanho que o bom pastor alimenta, leva para as águas de descanso, dá o repasto necessário, de tal sorte que nós ficamos realmente preenchidos. Na carta a Timóteo, Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Que responsabilidade! Um mundo que não sabe mais o que é a verdade. Um mundo que está tangenciando, tateando para se encontrar, e a igreja tem
esta segurança, esta coluna que sustenta o edifício de todo pensamento. A nós foi conferido este privilégio, mas que grande responsabilidade. Pedro, na sua primeira epístola, então, vai unir uma série de conceitos para dizer que a igreja é sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar a sua mensagem. Mas é com muito destaque que a gente que se reconhece, ora como edifício, ora como lavoura, ora como rebanho, ora como coluna e baluarte da verdade, ou sacerdócio real, ou tudo mais, nós nos vemos como o corpo vivo de Cristo. Tomemos como exemplo o nosso próprio corpo, o meu e o seu, cada qual com a sua peculiaridade. A mão apanha, o braço acolhe, os pés e as pernas sustentam e impulsionam a nossa caminhada, o olho vê, o ouvido ouve, a boca fala e assim por diante, cada órgão cumprindo a sua função. Assim deve ser na igreja, cada qual cumprindo o seu papel, cada um atentando para a sua missão, cada um dando conta do seu dever. A coisa funciona, a coisa vai, um fazendo o seu trabalho, o outro também, e assim a coisa vai seguindo. 3 ideias introdutórias são fundamentais para compreendermos isso, e fica bem claro isso no texto lido. A primeira realidade é a da diversidade. Paulo afirma que nós não somos um só membro, graças a Deus. Mesmo que estejamos só em 2 ou 3, como Jesus disse, Ele vai estar ali, e nós somos bem mais do que isso, graças a Deus. Ao longo desses 126 anos, cerca de mais de 10.000 pessoas membraram-se na nossa igreja. Alguns passaram a vida toda aqui, porque foram recebidos desde o batismo infantil até o dia em que o pastor foi lá fazer as exéquias, né? Então, a vida não teve sentido senão ligado à comunidade. Muita gente, o que significa muita diversidade. Há uma tendência natural de cada um de nós, de achar que as coisas têm que seguir o nosso ritmo, o nosso jeito de ser. As nossas preferências precisam prevalecer. O jeito de fazer a coisa como a gente gosta é que vai ganhar no final. A gente faz até alguma política por detrás das coisas para que se imponha o nosso pensamento. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a igreja é composta de muitos membros. Nós temos aqueles elementos fundamentais, inegociáveis, que não abrimos mão de maneira nenhuma, mas preferências, gostos. Gosto mais da música assim, gosto mais do programa daquele jeito. Há que se respeitar esta ampla, graciosa diversidade, caleidoscópica, por assim dizer, e tão criativa, que faz parte da característica da igreja, mas não perdendo de vista um segundo elemento, a unidade. Se de um lado no versículo 14, Paulo vai lembrar, o corpo não é só um membro, são muitos, então a gente tem que ter essa cautela. De outro lado, no versículo 20, ele vai dizer, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Se nós nos referimos a Cristo como cabeça, é importante entender que Ele não é um cabeça de 2 corpos. Seria monstruoso. Ele é cabeça de um só corpo. Ele gerencia, Ele dirige, Ele comanda um só corpo. Precisamos considerar a importância da diversidade, mas não menos o valor da unidade. E por isso é muito triste, às vezes, vermos como há divisões, separações, cisões. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui proferindo a mensagem da palavra de Deus, do mesmo Cristo que reuniu os primeiros discípulos há 2000 anos e que disse, ide fazer discípulos por todas as nações, e nós temos feito isso ao longo de 126 anos na vida da nossa igreja. Há muitos outros que estão fazendo coisas semelhantes, mas a parte daquilo que nós fazemos, e às vezes até contrariamente. E às vezes até em concorrência e competitividade. Isso não ajuda o crescimento do reino de Deus, quando perdemos de vista a unidade. Mas um terceiro elemento ainda, introdutoriamente, vem culminar estas 2 realidades, que é a mutualidade.
Porque se nós somos muitos, mas no final há um só corpo, a coisa vai funcionar bem quando um ajudar o outro. Quando cada qual cumprir o seu papel. Nenhum de nós tem todas as capacidades e competências para fazer sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, e eu me disponho. E este versículo 25 é notável, porque ele diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esta palavra uns dos outros, na língua grega, esta expressão é uma palavra só, alelon, que quer dizer justamente isto: mutualidade. Um precisando do outro, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um motivando o outro, um estimulando o outro, um chorando com o outro, um sorrindo com o outro. Assim a coisa funciona muito bem. Já que o apóstolo Paulo sugere que nós cooperemos e que nós trabalhemos em favor uns dos outros, eu gostaria de trazer algumas reflexões à guisa de lição para nossa meditação nesta manhã. A primeira lição: se é para ser assim, por favor, não seja do contra. E tem gente que se notabiliza por ser do contra. Aliás, ele é a favor do contra. Sempre que ele pode, ele vai ser contra. Ele tem tudo para ser a favor, mas ele vai ser contra. E Paulo está dizendo: vamos cooperar uns com os outros. Vamos trabalhar em favor uns dos outros. A propósito das manifestações que têm acontecido nas ruas do Brasil, nas cidades brasileiras, né? Por todos os motivos, e a gente até reconhece muitos motivos claros, importantes, não aplaudimos de maneira nenhuma os estardalhaços, os exageros, o quebra-quebra, mas é legítimo que as pessoas façam os seus posicionamentos, né? E a gente reconhece o valor de uma coisa, mas ao mesmo tempo entende: será que está tudo errado? Será que não tem nada certo? Será que nós temos que ser contra tudo? Aliás, nós somos chamados de protestantes, não é mesmo? Perdemos um pouco este dado tão rico da nossa fé, da nossa história, mas eu queria lembrar que protestante não é contestante. E tem gente que está deixando de ser protestante, ou seja, atestar a favor de alguma coisa, defender alguma coisa que é nobre, desfraudar uma bandeira para o bem, positivamente, para ser contra. E eu quero dizer: eu sou protestante, não sou contestante. Alguns exemplos da Bíblia são muito claros acerca do ser contrário em tudo, muito negativos e que precisam às vezes ser relembrados. Já nos primórdios, na primeira família da história humana, 2 irmãos, Caim e Abel. Abel fazia parte do time dos a favor, trabalhava favoravelmente, impulsionava as causas. Caim sempre do contra, principalmente contra o seu irmão. A sua contrariedade se evidenciava a cada passo da convivência deles, e o ápice disso foi a oportunidade de cultuar a Deus. Porque cada qual trouxe como oferta ao Senhor, e o culto é o oferecimento, aquilo que era resultado do seu trabalho. Abel era cuidador de rebanho, tinha o cuidado dos animais, ia retirar o leite, na hora do abate fazia, tinha suprimento em casa. Caim trabalhava com a lavoura, sol a sol. Era uma vida pesada, uma vida difícil para ambos. Mas ali ficou marcado que o coração de Caim era ruim. Deus não aceitou o coração de Caim, a sua oferta como força de consequência. Ao passo que de Abel, do coração de Abel, da atitude de Abel, do tipo, do estilo de vida de Abel, Deus se agradou e por força de consequência do seu culto. Nós somos caimitas? Nós seguimos a tradição do contra? Ou temos sido da tradição de Abel? O homem que, mesmo tendo sofrido esta infringência na sua vida, ainda ficou como exemplo pelas gerações afora. Não seja do contra. Como foi Sansão, um homem
jovial, forte, exuberante. Um moço, portanto, com uma energia enorme, e quando chega então à sua juventude, muito desejoso de conhecer o sexo oposto, aliás, no que fez muito bem, não é verdade? Porque hoje as pessoas parecem fazer opção diferenciada. Nisso nós temos que aplaudir Sansão, a não ser por um dado. Ele foi procurar o contato de uma cultura diferente, de uma gente que não temia Deus, e os pais disseram: olha, as moças daqui são tão bonitas, as nossas jovens são recatadas, pense numa daqui. E ele diz: não, eu quero ir lá com as filisteias, elas parecem ser mais exuberantes ainda. E essa contrariedade da vontade dos pais custou-lhe a vida, mesmo que ao final da sua vida ele tenha ainda podido protagonizar um feito excepcional. De qualquer forma, prevalece o caráter da contrariedade, da oposição. Mas há aquelas situações em que o contraditório, ou o contraditor, ou aquele que é do contra, ele se disfarça de a favor. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 2 exemplos bastante intrigantes, opostos mesmos, de participação, de contribuição. Um deles, o de José, cognominado Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Um homem que abriu mão de um terreno, de uma chácara que tinha, e como já estava se consagrando esse costume naquela igreja primitiva, iniciante, com muita gente carente, ele levou o produto da venda aos pés dos apóstolos para que fosse administrado para toda a comunidade. Um homem a favor. Um homem que está dentro dessa dimensão de que precisa cooperar um com o outro. Eu tenho, eu dou, eu ajudo, eu favoreço. Mas ato contínuo, a narrativa de Lucas, nesse seu 2º livro, nos dá conta de um casal que parecia ser a favor. Ananias e Safira. Tem gente que parece a favor. O seu discurso é de gente a favor. A maneira de se postar, de conversar, de até se comprometer assinando alguma coisa, é de quem é a favor. Mas nós conhecemos o resultado da decisão daquele casal, Ananias e Safira, que se dispuseram a fazer coisa parecida com o que Barnabé havia feito. Mas ao final e ao cabo, na verdade, estavam ludibriando a si mesmo, a igreja do Senhor, a liderança da igreja que tinha compromisso na direção de todo o rebanho, mas não estavam enganando a Deus. Não seja do contra. Mas a gente que é do contra que tem solução. Ser do contra não é uma sina. Ser do contra não é uma síndrome. Ser do contra não é uma fatalidade. Houve um homem que foi contra o evangelho. Houve um homem que foi contra a igreja. Houve um homem que fez tudo o que podia para ser contra a igreja. Ele se dispõe a estar na frente para mostrar essa sua contrariedade. Até que no caminho para Damasco, a luz brilhou ao seu redor e ele despencou no chão. E ele, a partir dali, passou a ser o mais a favor de todos. Eu não pretendo e não vou orar no sentido de que aconteça a mesma experiência que aconteceu com o apóstolo Paulo, conforme registrado em Atos 9 com você, para que você se converta dessa atitude do ser do contra para ser a favor. Mas que o Senhor possa dar a você a mesma oportunidade de somar, de juntar, de perceber esta riqueza da diversidade da igreja do Senhor, que é uma só, e que na verdade, quando nós cooperamos uns com os outros, a coisa caminha bem. Neemias foi chamado para ser o reconstrutor de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, ganhou a liberalidade do rei para fazer isso, viajou com condições para tal, mas quando ele chega à terra e vê toda a necessidade, não era pouca coisa, as reforminhas que nós estamos fazendo aqui na igreja não é nada perto do que Neemias tinha que empreender. E ele vai tentando se localizar e vai vendo com quem ele pode contar, mas logo ele descobre com quem ele não poderia contar de maneira nenhuma. E no livro que leva o seu nome há 3 indivíduos que se destacam. São Sambalá, Tobias e Gesem. E eles lideravam um grupo muito grande desses do contra. Tentaram tudo para contrariar o projeto de Neemias. Tentaram desfazer as possibilidades da reconstrução de Jerusalém.
não pouparam energias, contatos políticos para tal, até que um dia eles disseram: nós vamos ter que nos avistar com Neemias, vamos ter que agora mostrar essa nossa atitude de uma outra forma, vamos chamar ele para uma conversa. E é notável, quando nós chegamos no capítulo 6, versículo 3 de Neemias, e vemos a resposta que Neemias dá a Sambalá, Tobias e Gesem, que se opunham a tudo. E quando solicitaram esta audiência para mais uma vez mostrar a sua contrariedade a este homem de Deus, ele respondeu de uma maneira categórica: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Tem gente que é do contra e que a gente vai, e que a gente vai, e que a gente vai, mas chega uma hora a gente assim: não vou deixar a obra que eu estou fazendo para emprestar o meu ouvido às atitudes tão ímpias, malévolas, perversa do coração de quem quer ser do contra. Porque a palavra de Deus nos conclama a cooperarmos com igual cuidado em favor uns dos outros. Segunda lição para nós nesta manhã: se não devemos ser do contra, devemos trabalhar pela união e jamais pela divisão. Palavras, gestos, atitudes, o poder está ao nosso alcance para unir ou para dividir. Cada um de nós talvez não imagine a força, o poder que tem quando emite uma palavra, quando faz um gesto, quando tem determinada atitude. Não é coisa de pouca monta. Não imagine que passa despercebido. Não fique pensando: isso não foi nada. O poder está em nossas mãos para juntar, para congregar, para avançar, para expandir, para impulsionar, mas também para cindir, para dividir, para rachar, para desunir. Por isso Paulo faz algumas considerações que me parecem extremamente apropriadas. E quero aqui chamar a sua atenção de uma maneira muito especial para elas. A primeira delas, Paulo diz: todos são importantes. Não tem ninguém que seja desimportante na igreja. Nós tivemos agora há pouco a oportunidade de ver, pelo exemplo, pela motivação, pastores, presbíteros e diáconos vindo à frente para lembrar a igreja que domingo que vem a igreja toda pode fazer isto no presente de aniversário da igreja, mas o oficial da igreja não é mais importante do que o membro novato. Está começando ainda a sua caminhada. Todos são importantes, e Paulo diz assim no versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Os olhos aqui em cima, vendo tudo, visão privilegiada, olha só, os olhos têm visão privilegiada, os ouvidos não têm visão privilegiada, né? Nem o nariz, né? É uma obviedade ululante. E a mão aqui embaixo, e o olho pensando: eu sou tão importante que eu estou aqui em cima. Esta mão, ela gesticula, ela articula, mas ela não está na minha posição. Os olhos precisam das mãos. Os olhos vêm, as mãos apanham. A cabeça da mesma sorte, aqui em cima, pensando todas as coisas, dando todos os comandos. O pezão lá embaixo, tendo que sustentar todo o corpo, e ainda apertado pelo sapato. Mais ainda agora que a gente teve que botar umas 3 meias hoje para aquecer mais o pé, né? Ah, pezão, fica aí, você é dispensável. A cabeça não pode dizer ao pé: não preciso. Todos são importantes. O dedo mindinho é importante. Arranque ele para ver o seu equilíbrio, como é que vai ficar. Todos são importantes, inclusive você. E eu estou dizendo isso porque se de um lado Paulo parece estar dizendo há pessoas no ambiente da comunidade que se acham mais do que os outros e dizem: eu não preciso de você, e ele não pode dizer isso, existem aqueles que acham de si mesmo que não são importantes. E é o que Paulo diz nos versículos 15 e 16. Se disser o pé
É o pé agora que está dizendo, não é a cabeça que está dizendo dele, é o pé que está dizendo de si mesmo. Eu não sou mão, eu não sou nem do corpo. Ele é do corpo, ele é pé, não é mão. Ele tem uma autocomiseração. Ele está se achando muito pequeno, muito lá embaixo, muito por baixo. Mas ele é importante também. Como o versículo 16, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não tenho a visão do olho, eu não sou do corpo. Ele é do corpo. E tão importante quanto os olhos. Cada um tem a sua importância. Mas quando nós somos conclamados a trabalhar pela união, não pela divisão, nós precisamos dar especial atenção a algumas realidades. Versículo 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqui a consideração de Paulo é: dê uma atenção especial aos mais frágeis, porque alguns são mais frágeis mesmos. Alguns são mais debilitados na sua fé, na sua esperança, no seu amor, na sua compreensão, na visão global das coisas. Não conseguem ter uma visão holística das coisas, enxergam apenas sobre um prisma. Nós precisamos dar especial atenção a esses. Nós precisamos ajudá-los a alargar a sua perspectiva. Nós precisamos ter paciência maior com eles. Nós precisamos ainda nos arrojar de condições para assisti-los. Mas mais que isso, Paulo vai dizer que nós devemos dar atenção especial aos mais frágeis, mas principalmente aos que não vão bem na caminhada, versículo 23, e os que parecem menos dignos. A estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ele está extraindo do próprio modo como nós nos vestimos para recobrir os nossos corpos e não andamos de uma maneira que seja imprópria, inadequada, e revestimos de especial honra determinadas partes do nosso corpo, mesmo quando estamos na praia, né? Que o sol é tão amigo que a gente pode ficar mais à vontade, né? Estamos bem recobertos. Porque há pessoas que talvez estejam passando por horas difíceis, de fraqueza na fé mesmo, de não estarem andando nos caminhos do Senhor como deveriam. Nós deveríamos dar uma atenção mais especial para com eles. Para quê? Para que não haja divisão. Para que aquilo que está começando a escapar possa voltar. Vamos trabalhar, vamos lutar pela união e principalmente revelando a mais absoluta sensibilidade. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Há pessoas que não se alegram com os que estão se destacando. Ficam aborrecidos. Que pena, né? Nós deveríamos nos alegrar, porque há pessoas entre nós que se destacam, que vão bem, são bem-sucedidos. Mas aqueles que, porventura, estejam com dificuldades, com lutas, com subtrações, são motivo da nossa atenção, da nossa sensibilidade. Sofrermos também com eles. Então, se a primeira observação paulina é que nós não sejamos do contra, a segunda é que nós trabalhamos pela união, não pela divisão, porque um corpo dividido não subsistirá. A última lição: sirva conforme o chamado de Deus. Esta página que nós estamos meditando, ela faz parte de um conjunto que começa no capítulo 12 e se estende até o capítulo 14. Faz parte de questionamentos que a igreja fez, sim, a Paulo, no tocante a como é que a coisa funciona, como é que é esse negócio de ser igreja. Igreja que é rebanho do Senhor, que é lavoura de Deus, que é edifício de Deus, pode dizer, também é corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão. Nós estamos insistindo nessa temática. Agora tem uma coisa: Deus capacita o seu povo. Deus confere dons e talentos para a sua igreja poder servir. E então sirva conforme o chamado, conforme a dotação, conforme a capacitação, conforme o dom de Deus. Dons não são privilégios espirituais. O fato de você cantar, ou ensinar, ou pregar, ou servir em socorros,
ou atender diligências administrativas na igreja, a variedade de ministérios, você não é um privilegiado em primeiro lugar, porque dons são ferramentas que Deus nos dá. Dons são aqueles instrumentos que Deus nos concede para que a partir do bom uso deles, a coisa funciona. O pregador proclama, o mestre ensina, o missionário expande, um supre o outro e a obra vai sendo feita. A obra só não é feita em duas situações. Quando deixamos de fazer o que Deus nos mandou a cada um de nós fazer, ou quando passamos a fazer o que Deus não nos mandou para fazer. Deus não me chamou para fazer aquilo, eu estou fazendo o que Deus não mandou eu fazer. E se eu estou fazendo o que eu não devia estar fazendo, com certeza aquilo que eu devia estar fazendo, eu não estou fazendo. Saul era rei de Israel, era guerreiro, havia batalhas contra os filisteus também, e o Samuel era o sacerdote, era o profeta, era o dirigente do culto, era o homem que levava o povo à presença do Senhor e trazia a palavra do Senhor ao povo. E o Samuel estava atrasando a cerimônia, por alguma razão, ficou no meio da estrada, deve ter sido engarrafamento por causa do dia de jogo de Copa, alguma coisa assim, não conseguiu chegar a tempo, e o Saul achou que estava demorando demais, a batalha precisava iniciar, ele pegou os instrumentos do culto, ele pegou os animais, ele disse, deixa que eu já aprendi a fazer um negócio, eu vi o Samuel fazer várias vezes, eu vou fazer o sacrifício. E quando ele estava terminando de fazer a tarefa que não era dele, Samuel chegou e disse, o que eu estou vendo esse balido de ovelhas aí? Você fez o que não era para fazer? Você demorou um pouquinho, eu já sei fazer as coisas. Não, você fez o que não era para você fazer. Isso era para eu fazer. E você tinha que esperar mais um pouquinho. O que você tinha que fazer, você não está fazendo. Esta é a grande questão. A questão é qual é a tarefa de cada um de nós. E Paulo aqui nos deixa uma pista. Justamente no derradeiro versículo que lemos. Procurai com zelo os melhores dons. A primeira coisa é que nós devemos procurar saber qual é o nosso papel na casa de Deus. Nós devemos buscar saber. Nenhum de nós pode dizer, eu não quero nem saber, eu gosto de chegar no culto já assim, de preferência começado, né? Porque aí eu não corro o risco de perder tempo, né? Aliás, sempre é bom lembrar que o culto começa às 11 horas, né? Nós estamos com bastante entrada aqui na igreja agora para não atrasar muito, né? Então assim, se você quer chegar às 11 horas aqui, você precisa chegar uns 15 para as 11 lá no estacionamento, que rapidinho você chega aqui, você não perde nada do culto, né? Mas eu quero chegar, sentar, e acabou o culto também, eu quero ir embora. Igreja é corpo vivo de Cristo. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aonde você estiver, você vai ser a igreja do Senhor. Você vai estar testemunhando o seu nome, você vai estar servindo no reino, você vai estar sofrendo com quem sofre, vai estar regozijando-se com quem tem que se alegrar. É a dinâmica. Procure saber qual é o seu papel. E faça isso de maneira zelosa. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não assuma um encargo para fazer de qualquer jeito. Deus disse, é isso. Vou fazer, vou dar tudo de mim. Vou fazer tudo para a glória do Senhor. Procurar com zelo os melhores. E aí a gente fica numa questão, mas então tem um que é melhor que o outro, não é, pastor? Um é mais importante do que o outro. Isso contradiz o que o senhor vinha dizendo. De maneira nenhuma, a palavra de Deus não se contradiz. O que Paulo quis dizer aqui com o melhores é os que são mais necessários, os que estão fazendo falta. Porque infelizmente, às vezes no corpo de Cristo, todo mundo quer ir para um lado. Parece o jogo de algumas seleções que a gente tem visto, né? A bola vai para cá, vai todo mundo daquele lado. Ninguém se posiciona no ponto futuro para esperar a bola, né? Por isso que tem dado aí um 0-0 meio ruim. Não sei, teve um time próximo nosso aqui que teve 0-0 esses dias, né? A gente espera que tenha sido o último, né? Definitivamente, né? Vamos nos posicionar melhor. Tem gente querendo fazer o que já está sendo feito, quando tem coisa para ser feita que não está sendo feita. E a gente lá no ponto futuro vai ser muito mais útil. Melhores são os mais necessários. Onde está havendo falta ou precariedade,
ali é o meu espaço. Se você porventura já percebeu aqui, na nossa dinâmica, no nosso meio, alguma coisa que está precisando, é justamente porque é você que vai atuar ali. É você que vai fazer o serviço. É você que vai dar o primeiro passo. É você que vai tomar a iniciativa. É você que vai chamar outros para fazer. É você que vai estar na linha de frente, servindo conforme o chamado de Deus. Geralmente é assim. Deus nos chama mostrando a necessidade. Deus nos chama demonstrando o que falta. Isaías, no ano da morte do rei Uzias, num ano realmente intrigante, num ano decisivo para Israel, ele entrou no templo, teve a visão de Deus e pensou talvez em um determinado momento: meu Deus do céu, o que será agora da nossa nação? E o Senhor disse: quem é que eu vou mandar para fazer a minha obra? E nessa hora ele disse: a necessidade está mostrando que Deus está me chamando. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, procurai com zelo os dons mais necessários, os ministérios que precisam ainda ser preenchidos. Servamos conforme o chamado de Deus. E jamais nos esqueçamos de caminhar no caminho sobremodo excelente. Mas isso é história para um outro momento da nossa reflexão. Sejamos a igreja, corpo vivo de Cristo. É muito mais do que uma referência arquitetônica, muito mais ainda do que mais uma religião entre tantas que existem por aí. É o corpo vivo de Cristo, no qual nós estamos inseridos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, ao ensejo deste culto, o hino 300, Igreja Militante. É a dinâmica do corpo de Cristo. Fiquemos em pé. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, moro só por te viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupa. A nossa gratidão, Senhor, a Ti pela bendita redenção. Tu nos compraste para Ti mesmo, nos constituíste em reino e sacerdotes. Mas especialmente nesta manhã somos lembrados desta condição tão amável que o Senhor nos conferiu.
e sermos membros do teu corpo, cada qual de per si, com a sua participação, sua presença, sua motivação, e um ao outro estimulando na fé, no amor, na esperança. Dá-nos esta atitude elevada. Dá-nos, ó Deus, perceber os caminhos do Senhor para não apenas a vida de cada um de nós, mas a vida da comunidade, que pode e certamente fará tanto pelo teu reino. Nós te agradecemos pela vida de nossa igreja, pelos seus mais de 100 anos, 126 anos estaremos completando nesses próximos dias. Cada um deles vivido debaixo da tua bondosa graça, tua infinita bondade, e que assim o Senhor faça nos prosperar conforme o teu querer e a tua vontade. Dá-nos um dia de bênção, de alegria, com a família, com amigos, mas acima de tudo de louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós. Convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo, lembrando aos irmãos que tem saída para o estacionamento aqui atrás. Quem tiver essa preferência, se não pagou,